Agora, vereador, entrando um pouco na sua vida política, o senhor entrou para o Partido dos Trabalhadores em 1980, né, quando o senhor ainda estudava na USP. Foi, né, nesse período, mais ou menos, que o senhor decidiu que queria entrar para a política? Como é que foi o seu processo de se interessar por esse mundo? Não, digamos assim, que eu comecei a ter alguma consciência política no ginásio, lá em Itapecerica. A gente vivia o auge da repressão da ditadura militar, 73, 74, estava na 7ª, 8ª série ali. E alguns professores mostravam, né? Eu lembro de uma palestra especial que mostrava o Estadão censurado com os poemas de Camões, a Folha punha as receitas de bolo no Jornal da Tarde, a Folha com páginas em branco. E eu sempre gostei muito de ler, isso é uma coisa que sempre fui muito incentivado em casa, apesar de meu pai e minha mãe terem curso primário só, mas eles valorizaram muito a educação, né? Então isso é uma coisa que eu tenho na cabeça, né? Que a educação de fato transforma. Então sempre, apesar de não ter uma vida assim, normal, nunca passei fome, nada disso, mas a gente sempre teve, não tinha luxo, mas acesso a livro era uma coisa que eu sempre gostei muito de ler. Rotina, né? Sempre gostei muito de ler, e tudo que vinha eu pegava e lia. E aí comecei a me interessar um pouquinho. Eu lembro que na eleição de 74, que é uma eleição para o Senado, né, porque não tinha eleição para governador, era Quércia e Carvalho Pinto, né? Carvalho Pinto era o candidato da Arena, né, do regime militar, e o Quércia era o candidato da oposição, mas na verdade era uma oposição consentida, né? Era o partido do sim e do sim senhor, né? Como dizia na época. Mas, enfim, expressava um desejo de oposição, e naquela eleição o Quércia ganhou. Foi a primeira eleição que eu acompanhei, digamos, me torci por alguém, né? Porque eu tinha 14 anos. Aí comecei a comprar livros, ia na livraria, eu não tinha orientação nenhuma, porque, assim, ia meio da minha cabeça, e às vezes vi um título lá e comecei a me interessar por política. Aí quando eu vou para a Escola Técnica Federal, daí tem um ambiente político mais organizado, né? Você tem um grêmio, você tem gente na sua sala que já militava, né? que já mais engajado, então, ainda que tudo muito clandestino, né? Eu não fazia parte exatamente disso, mas como eu gostava de jogar bola, eu organizava o time da classe. Então, você vai virando uma liderança um pouco por isso, né? Então, não por... Mas como eu também me interessava por política, eu conversava com o pessoal. Em 77 tem o movimento estudantil indo para as ruas. Isso tem uma repercussão na Escola Técnica Federal. E aí começa um processo de politização maior. Tem as greves em 78 no ABC, tem toda uma campanha na sociedade de arrecadar para o fundo de greve. Aí eu começo a me envolver um pouquinho. E vou me interessando, e nesse momento começa o movimento pró-PT. Então eu me identifico, porque o movimento pró-PT, no fundo, é um movimento pró-democracia também, né, naquele momento. E aí vou me identificando com os valores do PT, e eu entro na universidade em 81. Em 81, na universidade, também tem uma organização maior, tem núcleo do PT e tal. Aí que eu me participo mais. Mas assim, como alguém que queria um país melhor e tal, mas com democracia. Porque a gente valoriza quando não tem, né? Porque fazer reunião era perigoso, tudo era perigoso, assim, tudo era muito mapeado. Regime, né? Então tudo era muito mapeado. E ainda que eu pego esse período, já é um período da chamada abertura, né? Então também não era tão pesado, mas ainda tinha ecos, né, da repressão, tinha tudo isso. Então, em 81, eu começo a participar mais organicamente, digamos. Me filio no PT, eu já me sentia petista desde antes, mas me filio no PT e começo a participar das instâncias do PT e do movimento estudantil. Eu sou do centro acadêmico, sou do DCE, e vou participando. E aí que é meu primeiro contato mais organizado com a política, mais orgânico, né? Mas assim, digamos, se for ver, é lá de 74 que começa meu interesse pela política. É um processo. Sempre é, né? Total. E como... quando acontece esse salto
para entrar aqui na Câmara? Que o senhor vai mesmo para a eleição? Não, mas daí é muito mais, porque isso aí é em 2004, né? Então tem que dar um... Não, eu começo a participar, eu sempre trabalhei, na época eu era técnico de edificações, trabalhei como projetista em empresas, enfim, depois fui trabalhar, na época eu estudava na USP, eu trabalhava numa livraria, uma época dei aula no Mobral, então sempre trabalhei enfim, sem ser na política, né? Com empregos normais, como todo mundo tem. Aí, em 88, eu sou convidado pela deputada Clara Ante para fazer parte do gabinete dela, que eu tinha feito a campanha dela. Então, a campanha dela tinha sido em 86. Daí, em 88, ela faz uma remodelação no gabinete e me convida. Então, é a primeira vez que eu tenho um emprego público e começo a participar mais por dentro da política institucional. Porque da política eu já participava, o movimento estudantil e os outros movimentos. Quando eu saio da universidade, eu também vou, que coincide com essa época, eu vou eu saio, não estou mais no movimento estudantil, vou para o bairro que eu nasci, que eu na época nem morava no Caxingui, mas eu vou para o bairro que é meu título de eleitor e tal. E fui para o Campo Limpo, procurei um diretório do PT e comecei a participar lá, né? Mas institucionalmente é na Assembleia. Daí tem uma trajetória, né? A partir daí eu vou trabalhar no governo da Luiz Erundina em 91, é a minha primeira experiência no Executivo, na Regional do Campo Limpo, eu fui chefe de gabinete. Depois a gente participa da campanha e elege um vereador que é o Vicente Cândido, eu viro chefe de gabinete dele, então tive uma experiência na Câmara. Depois a Marta é eleita prefeita, eu vou trabalhar no governo da Marta, primeiro na Secretaria de Transportes, a convite do Zaratini, que hoje é deputado federal, mas era secretário de Transportes na época. E depois eu vou trabalhar no gabinete da Marta. Ela me convida, eu vou trabalhar lá na assessoria dela, que foi uma experiência bem interessante, porque eu tinha uma experiência de baixo, lá da Regional do Campo Limpo, da ponta, de lidar com o munícipe, com os problemas, com o dia a dia, de tudo quanto é problema que tem no bairro, e depois eu vou para o gabinete, que é o cume da administração. Então, para mim foi bom, porque você vê o processo de decisão, você tem uma ideia daqui de baixo totalmente diferente do que é em cima, né? Então essas duas experiências me ajudaram muito a compreender a dinâmica da máquina pública e compreender um pouco a dinâmica da cidade. Aí eu viro secretário de subprefeituras em 2003 e um debate no grupo político que eu fazia, o pessoal fala, bom, você que tem que ser nosso candidato a vereador. No começo eu resisto porque não é uma vida fácil, por mais que as pessoas possam imaginar. Mas você quer fazer bem feito, você tem que ter uma dedicação total, abrir mão de muita coisa, não ter fim de semana, enfim. Mas, daí, enfim, quando eu decido ser, aí vou para a campanha e me elejo em 2004, né, assumo em 2005. E aí a trajetória aqui no Legislativo Municipal, né? Já são 18 anos que eu estou aqui. E aí tive várias oportunidades, fui presidente da Câmara, fui secretário de governo no governo Haddad, né? Coordenei a campanha do Haddad, que nesse período me tornei presidente do PT municipal. Então, uma experiência, assim, fazendo um rápido linha do tempo é isso.